Bom, pessoal, a nossa primeira aula agora é a aula de controle de qualidade e hoje nós vamos ver controle de qualidade biológico. Nós vamos abordar aí os conceitos de bioterismo, de vivissecção, que é a utilização de animais vivos, né, para ensaios de controle de qualidade de medicamentos, de vacinas, de cosméticos, e tudo isso está presente também na farmacopeia brasileira. Tudo isso vem bem detalhado, cada um desses ensaios, quais os animais que são utilizados, tudo isso consta também na farmacopeia brasileira. Deixa eu disponibilizar aqui para vocês os slides, ó. Bom, a aula então é controle de qualidade biológico. Nós vamos falar sobre bioterismo e vivissecção. Nós vamos ver que controle de qualidade biológico pode ser com animais e também o controle microbiológico está incluído aqui dentro, de acordo com a farmacopeia. Temos o bioterismo e a vivissecção. O bioterismo são as práticas de manejo de animais de laboratório. Reprodução, seleção, e temos a vivissecção, que é a utilização desses animais vivos para os ensaios, né, para a realização dos ensaios de qualidade. Isso é antigo, né? Mas até chegar nas pesquisas com seres humanos, o que não era permitido, o que era proibido aí na Idade Média, antes disso, né? Devido a questões, primeiro, religiosas, e hoje a gente tem, né, pesquisa com seres humanos, mas tudo muito bem regulamentado pelos preceitos aí da bioética, né? Temos legislações específicas, termos de consentimento. Então, nós temos os direitos humanos, principalmente depois da Segunda Guerra Mundial, que controla a pesquisa com o ser humano. Então, os animais vão contribuir para que a gente tenha aqueles ensaios pré-clínicos, né, antes dos ensaios clínicos, que são realizados em animais, para pesquisas específicas, como irritação ocular, irritação na pele, toxicidade. O que a gente testa no animal, a gente tenta depois que aquilo se materialize também no ser humano, né? A gente quer reproduzir no ser humano a resposta dos animais. Como é muito semelhante o organismo, né, principalmente de mamíferos, nós conseguimos ter respostas satisfatórias das pesquisas em animais relacionando seres humanos, né? Utilizando aí cálculos aí de massa corporal, né, de peso, a gente consegue transformar o resultado em um dado que a gente pode usar. O Galeno foi o primeiro a realizar vivissecção com objetivo experimental. Então, como não podia usar seres humanos, eles começaram a usar animais, né? E a igreja foi uma das grandes incentivadoras do uso de animal, impedindo, assim, que essas pesquisas fossem realizadas em seres humanos diretamente, né? Bom, biotério, o termo biotério, nada mais é que um ambiente físico onde se alojam, se criam, né, reproduzem os animais de laboratório com características genéticas e microbiológicas definidas para a pesquisa clínica. Qual tipo de pesquisa, qual tipo de ensaio vai ser realizado, qual o melhor animal e quais as características que eu quero que ele tenha, né? A missão é contribuir para a pesquisa biomédica, permitindo a obtenção de dados confiáveis. Na verdade, a gente tem aí pesquisa, docência, né? Tem uns laboratórios aí com animais, aulas práticas, né? Muitas com animais de laboratório. Os animais vão contribuir de forma inequívoca para a melhoria da qualidade de vida dos seres humanos, a partir do momento que eles são utilizados, né? O termo correto, eles são objeto de pesquisa, são utilizados ali para
minimizar os impactos de uma pesquisa no ser humano. Então, quando os medicamentos, por exemplo, chegam nas fases clínicas, que são aqueles ensaios, aquelas fases em que utilizam os seres humanos, já se tem uma previsão, já se tem um perfil de uso desses medicamentos em animais de laboratório. Isso ajuda, né? Ajuda muito aos pesquisadores um norte, para ter um norte ali de toxicidade, janela terapêutica. A gente vai ver isso mais para frente aí. São amplamente utilizados em pesquisas para o desenvolvimento de novas tecnologias, vacinas, fármacos, além da geração de conhecimento sobre a biologia das espécies e a interação com o meio ambiente. Nós temos aí a evolução, né? A lei da evolução das espécies aí de Darwin. Então, a gente sabe da ancestralidade comum dos seres vivos, né? Então, os animais são muito próximos, né? O rato com o ser humano tem uma proximidade muito grande, os órgãos são semelhantes, o funcionamento dos sistemas é semelhante. Então, a resposta em um roedor é bem semelhante da resposta num ser humano. Então, a gente consegue fazer com que a resposta, o resultado que nós tivemos numa pesquisa utilizando um rato, né, um coelho, um cachorro, um primata, né? Um primata mais parecido ainda com o ser humano, né? Um chimpanzé. A gente consegue utilizar dessas informações para transformar esses protótipos de medicamento, essas pesquisas, numa coisa mais segura, né? Então, nós temos aí estudos biológicos, desenvolvimento e controle de qualidade de produtos de medicina humana e veterinária, diagnóstico e prevenção de enfermidades, valorização das condições fisiológicas do homem, né? Você evita de realizar pesquisas mais sérias, mais complexas, mais invasivas em seres humanos, né? E mais arriscadas também. E na educação e formação, né? Como eu disse, nós temos aí universidades, faculdades que fazem uso de animais de laboratório. Por exemplo, tem algumas escolas de medicina que estudam ortopedia, por exemplo, em suíno. Eles fazem cirurgia em joelho de suíno, né? Então é uma maneira de tentar mimetizar ali o organismo humano em um animal, um outro animal, né? Os animais aí, os trabalhos com os animais sadios, infectados ou geneticamente modificados, os OGMs, organismos geneticamente modificados, vão expor todos os pesquisadores a diversos tipos de problema de risco biológico, né? Então, tem um episódio que eu falo sempre. Alguns anos atrás, um grupo de ativistas de direito dos animais invadiram um laboratório de pesquisa em São Paulo e soltaram os animais de pesquisa, os cachorros. Então foi uma irresponsabilidade muito grande, né? A gente sabe a causa deles, que né, a causa deles né, é uma causa real, uma causa válida, mas eles soltarem os animais, cachorros Beagle, da raça Beagle, sem saber o que estava sendo feito com eles, se eles tinham algum micro-organismo, né, se eles estavam ali para pesquisa de um vírus, foi uma irresponsabilidade muito grande, né? Eles podiam ter disseminado uma doença aí a partir disso. Durante a realização de experimentos, é necessário manipular o animal, coletar amostras de tecido, realizar exames, inoculações, né, injeções, necropsias. Esses animais podem provocar ferimentos e doenças, transmitirem, né, escapar e disseminar contaminações e infecções aí ao meio ambiente. Imagina um animal que você infecta com uma bactéria ou com um vírus para observar a resposta e testar um medicamento, um antibiótico, um antiviral aí, e ele foge, né? Então isso pode gerar um problema de saúde pública gravíssimo, né? Aqui só umas figuras para vocês verem, ó. Esse
é o símbolo de risco biológico, né? A gente tem padrão de biossegurança a ser respeitado nos biotérios e nos ensaios de vivissecção. E aqui, alguns exemplos, né? De experimentos que são aí realizados com seres vivos, com animais vivos, né? Que é aí a vivissecção propriamente dita. As espécies. Então, nós temos um programa de segurança em biotérios e tem os animais que são padronizados, né? Já existe pesquisa pré-clínica há muito tempo. Então, quais são os animais aí? Roedores são muito utilizados, camundongos, ratos, chinchilas e cobaias, né? Cobaia é um tipo de roedor. A gente costuma chamar tudo de cobaia, né? Todo aquele ser que está se submetendo a uma pesquisa científica, a gente costuma chamar de cobaia, né? Mas não é bem assim, né? Cobaia é um roedor, um tipo de roedor. Pequeno porte, como aves, coelhos, cães, gatos. Médio porte, ovelha, carneiro, suínos. Grande porte, como bois e cavalos. Os cavalos são muito utilizados na fabricação, né, na produção de soro antiofídico, né? São utilizados vivos, né? Grande porte, primatas não humanos, como chimpanzés e macacos, e répteis também, dependendo do tipo de pesquisa, são úteis. Serpentes, salamandras, sapo. É muito comum em biotério ter rã para estudar o sistema nervoso. Ele secciona a medula da rã e abre ela para ver o funcionamento do organismo, né? Deixa ela tetraplégica, mas o resto está funcionando. Então você vê o coração batendo. Isso é feito ainda tem algumas escolas ainda que fazem isso aí. Qualquer tipo de vertebrado ou invertebrado que se utilize como instrumento de medida com fins científicos é chamado de animal de laboratório. Então, o nosso clássico, animal clássico aí é o rato branco, né? Que é o rato de laboratório, aí, o rato Insta. Esse ratinho aí é o ratinho padrão aí, do Pink Cérebro, né? São ratinhos de laboratório, são utilizados em milhões por ano para pesquisa científica. Então, aqui nós temos a classificação. Os animais convencionais são criados em instalações com poucas barreiras. A microbiota dele é variada e é desconhecida. Se ele é um animal natural, convencional, ele acaba sendo criado nessas condições sem muito controle. Então, você não sabe qual que é a microbiota, quais micro-organismos, né, estão presentes ali, se as instalações têm um controle, né, um controle diferenciado como os outros que nós vamos ver aqui. Existe um rígido controle do ambiente em que esses animais são criados. Temperatura, umidade, alimentação. Por quê? Você vai usar um animal para uma pesquisa. Você precisa que ele esteja sadio, não pode estar estressado. Então, até o momento em que esses animais vão para a pesquisa propriamente dita, eles levam uma vida muito favorável, né? Muito boa. Tem nutricionista, né? Zootecnólogo, né? O pessoal que faz zootecnia aí, lida com alimentação aí, nutrição animal, climatização de ambiente, umidade, tudo para que eles sejam saudáveis, né? Você não pode pegar um animal doente para fazer uma pesquisa científica, porque a resposta pode não ser a que você espera. A doença prévia que ele tem pode atrapalhar o resultado que você busca, né? E os gnotobióticos são aqueles criados em instalações controladas por barreiras mais eficientes e mais rígidas. Você sabe a microbiota, você sabe exatamente as condições que o animal está, né? A diferença dos convencionais é exatamente isso. O controle é menos rigoroso, né, nos convencionais,
e você não tem conhecimento total, ok? Desses organismos vivos. Tipos de animais aí ignotobióticos. Nós temos aqueles que são livres de micro-organismos, germ-free, livre de micro-organismo total, isso não é verdade, né? Eles não são estéreis, né? Mas livre daqueles micro-organismos ali, por exemplo, que a gente tem embaixo aí, ó, livres de patógenos específicos ou aquele com microbiota definida, aqueles que foram intencionalmente infectados. Entenderam? Então, nós temos aqueles que estão germ-free, por exemplo, no biotério, prontos para serem utilizados, não tem doença prévia, não tem nenhuma infecção. Temos aqueles que a gente não tem esse controle assim tão rígido, mas eles não têm alguns patógenos específicos ali. E temos aqueles que são intencionalmente infectados por uma pesquisa científica, né? Se eu vou testar um medicamento para uma tuberculose, eu preciso de ter a bactéria. Né? Hoje a gente tem alternativas para isso, cultura de células, né, humanas, mas é tudo mais caro e mais difícil do que trabalhar com animal. Então, ainda hoje, a pesquisa e o controle de qualidade utilizando animal é muito utilizado, apesar de ser bioeticamente discutível, né? Discute-se muito sobre a legitimidade do ser humano em poder utilizar esses animais em pesquisas científicas, né? Matar, infectar, né? Eles não levam uma vida boa, né? Então, muitas organizações discutem essa questão da legitimidade do ser humano em utilizar a natureza, os animais dessa maneira. Mas, até hoje, é a alternativa mais utilizada por ser mais barata, mais viável. Ok? Tem empresas que não utilizam, tem laboratórios farmacêuticos aí que não utilizam, né, de maneira nenhuma, fazem propaganda disso, de que não utilizam, e tem aquelas que utilizam mesmo, né? A manipulação do animal. Contenção, né, que é a imobilização ali. Quem trabalha com vivisecção tem as técnicas de segurar o animal, imobilizar, né, pelas costas, para você manipular o animal aí e fazer o que você tem que fazer sem se expor, né, ao risco ali de uma mordida, um arranhão, né, até de ser infectado ali por alguma coisa. Ok? E aí eles vão ser sangrados, inoculados, feitos procedimentos aí que tem que ser feitos de acordo com os ensaios. Quais são as espécies mais utilizadas? Ratos, hamster, camundongo, cães, gatos, rãs, porcos, ovelhas, macacos, coelhos, cavalos, por aí vai. Aqui é exemplo, ó, os cachorros, os cães que são mais utilizados por ter uma linhagem mais pura são os beagles. Então existem biotérios só de criação de beagle. Pode olhar aí que as duas fotos são beagles, estão vendo? A mesma raça. Tem características aí idealizadas pelos pesquisadores para que a gente reproduza essas respostas, né? E que tenha uniformidade também nessas respostas, ok? Então é muito comum a utilização do beagle. Primatas também são utilizados. Bom, dois aspectos aqui estão relacionados à utilização de primata. Primeiro que eles têm o organismo bem semelhante ao nosso, né? Então, assim, já estão muito próximos, taxonomicamente dizendo, né, na classificação aí dos animais. Então, o organismo é muito semelhante, as respostas são bastante semelhantes também. E nós temos uma outra situação que eles são utilizados para pesquisa de inteligência, desenvolvimento cognitivo, memória, por serem os que mais se parecem com a gente, né? Os chimpanzés têm uma capacidade cerebral bastante semelhante à do ser humano, são muito utilizados para essas pesquisas de comportamento, né, de vício em substâncias entorpecentes. Temos também aí cães, gatos, cavalos, aves, ruminantes, répteis, primatas, de maneira geral, né?
Como eu disse, nós temos que discutir a questão também pela visão da bioética, né? Qual a legitimidade dos seres humanos em utilizar esses animais? É justo? Né? Legal nós temos leis, nós vamos ver no final aí dos slides que nós temos leis que permitem, mas que controlam, né? Mas, por exemplo, você tem países aí como a Bélgica que tem legislação específica para uso de drosófila, que é aquela mosquinha de fruta, da banana. Então, assim, você vê como está desenvolvido, né? Como que é consistente a legislação sobre isso, sobre a utilização de animais de laboratório lá na Bélgica, por exemplo, né? Bem diferente do Brasil, por exemplo, que as leis são poucas, né? São escassas com relação a isso aí, ok? Com relação ao controle genético, nós podemos ter aí estirpes consanguíneas e estirpes não consanguíneas. Consanguíneas são aquelas que são reproduzidas dentro da mesma família, da mesma linhagem, né? Então, as matrizes ali, as mães, né? Elas vão sendo cruzadas com os próprios filhos. Isso vai gerar uma linhagem consanguínea. E tem aqueles não consanguíneos, que é a reprodução livre, né? Não se busca geneticamente uma semelhança assim. Okay? Então, pessoal, importante aqui, voltando aqui, porque a gente fica com o conteúdo ali da bioética para a nossa próxima parte aqui da aula. O que eu quero que vocês guardem disso aqui? As pesquisas que são realizadas, elas podem ser tanto para o controle de qualidade, que é manter um medicamento sob vigilância, mas principal utilização de bioterismo, de vivissecção principalmente, são as pesquisas, os ensaios pré-clínicos, que são aqueles ensaios que são realizados antes dos ensaios clínicos em seres humanos. Isso é protocolo para todo medicamento novo que vai ser liberado no mercado. Nós vamos ver ali que a DL50, né, a medida de toxicidade, ela é toda definida, né? Você já entra na pesquisa clínica a partir de uma definição desses valores em animais de laboratório, em pesquisas pré-clínicas, né, de utilização de vivissecção. Importante vocês guardarem a diferença também, né, de o que é bioterismo, o que é vivissecção. Bioterismo é o manejo desses animais, né, criação, reprodução, e a vivissecção é a utilização, são os ensaios que realizam esses animais vivos, né? Os animais, a grande maioria deles, a maior parte são os roedores que são utilizados, né? Existem várias espécies de roedores aí e são muito utilizados tanto em pesquisa científica quanto em docência, né? Tem os biotélios aí de universidades que são utilizados para docência também, para aula, né? Os alunos utilizam. Tem vários ensaios, né? Tem um ensaio, por exemplo, que esse não está na farmacopeia brasileira, mas é um ensaio. É uma caixa quadriculada, é uma caixa como se o fundo fosse um tabuleiro de dama, xadrez. Mas ele é uma caixa com borda mais alta, né? E aí você aplica no animal doses de ansiolítico, por exemplo, de medicamentos entorpecentes, e observam o grau de atividade dele. Então, você vai contar em quanto tempo, quantos quadrinhos ele percorre. Se ele fica muito parado, ou se ele fica muito agitado, anda num quadrinho e outro, no outro. Então, você consegue tanto estimulantes quanto substâncias depressoras do sistema nervoso central, como ansiolítico. Você consegue definir em 1 minuto, em 2 minutos, quantos quadriculados o ratinho andou ali. Observar que se eu preciso de tratar uma ferida, se eu preciso tratar, né, testar um medicamento novo aí para uma queimadura, eu tenho que ter a condição. Então, vamos testar uma pomada para queimadura. Para ela ir para pesquisa clínica,
ela tem que antes passar na pesquisa pré-clínica. E para isso eu tenho que ter um animal queimado. Então aí que está a questão. Se queima o animal, provoca uma queimadura intencional para que seja tratado e observado o resultado, né? Um pouco de maldade, né? Mas infelizmente ainda é assim que funciona. Então nessas aulas, por exemplo, aparecem muitos defensores dos dois lados. Muito debate. Por quê? Muita gente é contra. Ah, eu sou extremamente contra, mas usa medicamento, mas usa cosmético. Então é contra, mas não sabe viver sem. E tem aqueles que acham que tem que usar mesmo, porque se não usar o animal, tem que usar o ser humano. Então é uma questão que extrapola um pouco a questão somente científica e vai para o lado um pouco mais humanista, né, da bioética em si, que discute essa legitimidade do homem em utilizar esses animais, se isso é válido, a que ponto. E aí surgem leis, né? Mas, como eu disse, o Brasil é um país que não tem muita lei que ampara esses animais em pesquisas científicas, não. A lei também ela fala muito sobre dignidade, que a gente precisa de dar dignidade aos animais na vida, durante os experimentos e depois que eles são sacrificados, né? Então, que eles têm que ter uma vida e uma morte digna. Então, é um pouco abstrato, né? São conceitos, né, um pouco abstratos e difíceis a gente entender como que é isso, mas é o que se espera, que os pesquisadores aí, docentes, mantenham um controle ético, né? Tenham bloqueios éticos aí, né? Não ultrapassem o que diz nem a legislação, nem os preceitos de bioética, tá bom? Isso é o que vai. Hermínio, Pode falar. essa a linha dos medicamentos aí que são para, como é que fala, para estética, Uhum. usa-se muito em animal também ou... Usa, principalmente em coelho, porque vamos pensar, pensa na linha facial. A maior preocupação de um dermocosmético facial é a irritação nos olhos. Nós vamos ver que tem um teste que é feito aí em coelho, na próxima aula agora, que é diluir o produto e pingar no olho dos coelhos, para ver se vai ter irritação. Que o olho do coelho, a córnea dele, reage como a nossa. Então, tanto cosméticos quanto medicamentos, brinquedos também são testados em animais antes de serem disponibilizados com segurança no mercado aí para seres humanos. Cosmética é o que mais usa, porque o desenvolvimento de cosmética é mais rápido que o de medicamento, né? Aham, Então, a velocidade com que eles usam esses animais, a quantidade de animais que eles usam é muito grande. Joia? beleza. Então, eu vou parar essa aula aqui. Vocês querem já continuar? A outra está marcada lá no AVA para 7h50. Então, eu vou dar esses 10 minutinhos para o pessoal voltar. Não sei, né? Estamos com pouco quórum hoje aí. A turma está meia sumida. Então, eu vou dar esse tempinho. Daqui a 10 minutinhos a gente retorna, tá? Daqui uns 5 minutinhos vocês já podem entrar lá para a gente já ir tentando adiantar, tá? Eu não sei se vai aparecer mais. Deve ficar só a gente mesmo, né? Mas vocês têm que entrar pelo AVA, né? Porque agora está computando lá como presença, como atividade, né? Beleza? Beleza. Então daqui a Ô, pouquinho. Hermínio, Pode falar. só te explica para mim de novo a diferença do bioterismo para vivissecção, O por bioterismo favor. é a técnica de manejo. Reproduzir, alimentar, manter o ambiente controlado. O biotério, por exemplo, é o lugar onde eles são criados, reproduzidos, guardados nas gaiolas. E a vivissecção é a experiência. Por exemplo, vamos testar irritação ocular em coelho. É um teste de vivissecção que você está usando o animal vivo. O termo vivissecção quer dizer cortar o animal vivo, entendeu? Seccionar o animal vivo. Né? É pesado, né? Mas é a realidade. Então, o bioterismo é um ambiente e a técnica de manejo deles, de reprodução e de criação. E a vivissecção já é o experimento mesmo que tem lá na farmacopeia. Entendido? Beleza. Uhum. Então, até daqui a pouquinho, uns minutinhos aí. Valeu. Até Valeu. mais.